Olá, eu quero falar sobre piedade terceirizada. Talvez você nunca tenha ouvido falar essa expressão. Eu acho que eu acunhei mesmo, acho que inventei isso há poucos dias. Piedade aqui não é usado no sentido próximo à misericórdia. Em português nós temos a palavra piedade com dois sentidos bem diferentes, né? Eu não uso aqui no sentido próximo à misericórdia, mas sim naquele sentido de devoção, de vida religiosa, de vida devocional, né? Desse relacionamento com Cristo. E por que terceirizada? Né? Porque em alguns momentos ou por alguns meios nós podemos deixar de viver a nossa vida devocional e transferi-la para terceiros, de forma que parece que nós temos vivido uma vida devocional plena e na realidade não. Eu não vou explicar muito isso, tentar definir muito, mas eu quero apresentar alguns casos problemáticos, e isso vai ficando muito claro, né? Eu quero falar isso sobre riscos de uma piedade terceirizada, especialmente em tempos de digitalização da igreja. Eu quero falar sim desses recursos tecnológicos, mas até para não ficar parecendo que é uma implicância com a tecnologia, e não é, eu quero falar de recursos em geral, recursos que surgem na história da igreja, que ajudam sim a igreja, que podem ser muito úteis para a igreja e que foram em muitos casos, mas que devem ser avaliados. Não avaliados como são recursos bons ou ruins simplesmente, mas deve ser avaliado o seu uso. Como fazer bom uso desses recursos? Eu não tenho nada contra nenhum dos recursos que eu vou mencionar aqui. Alguns são muito queridos, inclusive. Mas eu entendo que seja qual recurso for, que é acrescentado ao longo da vida da igreja, ele deve ser considerado. Que hábito ele cria? Que hábito ele muda? Há o risco de que ele gere um hábito nocivo, algo não proveitoso para a vida da igreja? Vamos pensar então. Eu começo por um recurso que é dos mais queridos entre nós luteranos, né? Um recurso preciosíssimo, que é o Catecismo Menor de Lutero. É um recurso maravilhoso, escrito no momento em que as pessoas não tinham condições mesmo de ter uma formação cristã de qualidade, e esse texto simples, facilmente memorizável, ajudava as pessoas a terem um conteúdo básico. Ok. E ele é útil ainda hoje para o ensino? Sim, ele é útil, e eu o utilizo mesmo, né, na preparação para a profissão de fé. Uma das coisas que eu faço é estudar o Catecismo Menor com as pessoas, não só confirmandos, mas também para a profissão de fé. Então ele é um recurso proveitoso. O problema pode acontecer quando a pessoa terceiriza, e aí a pessoa deixa de meditar nos 10 mandamentos, inclusive para perceber a sua condição de pessoa pecadora, para avaliar a sua vida cotidianamente, e simplesmente tem memorizada a exposição de Lutero no Catecismo Menor sobre os 10 mandamentos. Eu tenho palavras memorizadas, mas eu não medito sobre os 10 mandamentos. Isso não resolve nada. Eu preciso meditar, eu preciso que aquilo faça sentido para a minha vida. Eu preciso pensar os 10 mandamentos. Muito mais útil do que simplesmente memorizar e não meditar seria, mesmo sem memorizar as palavras exatas utilizadas no Catecismo Menor, ter esse conteúdo do catecismo, né, que não precisa ser exatamente sempre nas mesmas palavras, sendo mobilizado para a minha vida. Decorar simplesmente e não meditar é terceirizar a minha piedade, e é uma sabotagem, né, de certa forma. Outra pergunta: quem ora na sua casa? Quem faz oração na sua casa? E que oração é feita? E aqui vem outro recurso que surge na história da igreja, que são as orações formuladas. Eu não tenho nada contra orações formuladas, acho bonitas, acho úteis em muitos momentos. Mas se a sua vida de oração se resume a repetir orações alheias, pequenas orações formulares, acho que temos um problema de terceirização aí também. Imagina aquela família que cada vez que vai à refeição diz simplesmente aquela pequena oração formulada, né? Vem, Senhor Jesus, ser o nosso convidado, tudo que nos dás nos seja abençoado. Amém. E aí cumpre-se a tarefa de orar, todos ficam satisfeitos, a oração foi feita.
Mas nunca há aquele momento de a família se reunir e pensar assim, vamos agradecer a Deus pelo alimento e pela comunhão, pela possibilidade de nos reunirmos aqui. Nunca há aquele momento de olhar para o outro e perguntar assim, talvez, não diante da refeição, talvez no momento de dormir, quais são os motivos de oração que nós temos aqui na nossa família hoje? Quais são os motivos de agradecimento que são nossos, que ninguém pode ter colocado numa oração formulada anteriormente, que é coisa do nosso dia? Quais são as petições que nós temos, quais são as angústias que estão no nosso coração? Né? Isso é a vida de oração, e isso não pode ser terceirizado com um recurso, né? Usando-se o recurso da oração previamente formulada. Essas orações são úteis, são bonitas, são válidas para o dia a dia, sim, mas não devem substituir inteiramente a sua vida de oração, né? Porque isso é terceirizar a sua piedade. Quem lê as Escrituras? Quem lê as Escrituras? E aqui vemos outro recurso muito querido, muito importante, mas que pode ser mal utilizado, que é o devocionário. Há pessoas na igreja que passam a vida sem abrir uma Bíblia para ler, sem folhear a Bíblia para pensar um pouco mais densamente, para se aprofundar um pouco, inclusive para ter dificuldades e ir ali perguntar para outra pessoa com mais tempo de caminhada na fé ou para outra pessoa que tenha mais formação. Né? Por quê? Porque a pessoa se resume simplesmente à leitura do devocionário, que eu já tenho um versículo citado, tem um texto maior referido que nem sempre a pessoa lê e tem uma página pequena com uma reflexão direta, né? Já aplicada, já preparada para você. É bom o recurso? De novo, é bom o recurso. Não estou incentivando ninguém a deixar de usá-lo, mas ele não deve substituir a sua reflexão toda, o seu esforço de se aproximar do conhecimento de Deus através da leitura. Isso não deveria acontecer. Isso também é terceirizar a sua piedade. E pior, né? De novo, assim como no caso da oração previamente formulada, a pessoa fica com aquela sensação de tarefa cumprida. Eu tive o meu momento devocional, porque eu parei e li rapidamente uma página. Tem até a oração ali para eu repetir, não preciso nem procurar as minhas palavras para falar com Deus. Um recurso precioso, útil, pode se transformar em algo não bom, porque mal utilizado. E aí vemos o novo problema, né? O problema que surge com as tecnologias recentes também, com as redes sociais, que é a falta de identificação de pastor-ovelha. Quem é pastor de quem? E aí a pessoa, em vez de viver a sua vida de piedade, inclusive procurando a ajuda do pastor nos momentos difíceis, recorre a pequenos vídeos da internet. Passo por um problema, assisto um vídeo de tal pastor. Talvez até, não sei como aconselhar alguém, passo outro vídeo do outro pastor. E aí vai, assisto uma live. E aí onde está aquela coisa preciosa que nós temos, que é o cuidado pastoral, que é aquela conversa próxima, que é aquela pessoa que está ali, se necessário, para te dar absolvição dos pecados, aconselhamento, para caminhar junto com você, para orar com você nos momentos de dificuldade. Esse cuidado pastoral próximo corre o risco de ser substituído por algo que é frio, por palavras que são ditas à distância, por alguém que nem te conhece, por alguém que não vai estar com você no dia da dor. E aí você até perde a naturalidade de procurar o seu pastor no dia de dificuldade, de conversar com o seu pastor no dia em que vem uma certa necessidade. E até fica pensando assim, nossa, mas eu vou incomodar o pastor com essa questão, não é tão séria? Não, é séria. Se você pensou na possibilidade de falar com o seu pastor, você deve falar com ele. E não tem nada na internet que substitua essa presença pastoral. Isso precisa ser relembrado. Nem o seu próprio pastor, nem a presença do seu próprio pastor online é a mesma coisa do que essa presença para você, essa presença com você. Mesmo que em alguns momentos isso tenha que ser feito à distância. Mas é uma coisa pessoal e não é uma coisa da rede.
A gente precisa voltar a isso para voltar a valorizar o pastor não simplesmente como pregador, não simplesmente como alguém criativo que está ali no culto, não simplesmente como um fazedor de culto. O pastor é muito mais do que isso. E é importante para a sua vida de piedade que ele seja mais do que isso para você. Que você tenha confiança no seu pastor, possa conversar com ele sobre suas angústias, possa orar com ele, possa ser realmente o seu pastor. Isso faz parte da nossa vida devocional, que não é individual. Quando eu digo não terceirizar, eu não estou falando que você vá viver a sua vida de piedade individualmente. Não é isso também. Não é isso. Você se envolve nessa vida devocional que não é individualista. E aí eu pergunto, e a comunhão? A comunhão nesse tempo de digitalização, algumas vezes se resume a um curtir. A pessoa acha assim, eu curti a live da congregação, estou em comunhão com a congregação, compartilhei, então agora eu já fiz muito, agora eu estou super engajado na vida da congregação porque eu compartilho as publicações. É isso que é a nossa comunhão? Claro que não, a nossa comunhão envolve proximidade, envolve não aquela pergunta tudo bem, superficial, sem inspirar resposta, mas aquela pergunta tudo bem com você, querendo saber do outro como ele está realmente. Isso é comunhão, mas não só isso, porque essa comunhão de estar junto, de pegar na mão do outro, de ver nos olhos do outro, nós temos com várias pessoas por vários motivos, por afinidades diferentes. A comunhão que sustenta a igreja, ela é encontrada e a sua fonte está na cruz de Cristo. Cristo na cruz é que desfaz a inimizade. Cristo na cruz é que instaura a reconciliação. Cristo na cruz nos torna um corpo. É nele que temos a nossa comunhão. Mas como isso chega até nós? Não é simplesmente aquele episódio histórico de quase 2000 anos atrás. Aquele acontecimento, ele é real para nós e faz de nós a comunhão dos santos por causa do fato de que nós temos comunhão nos meios da graça, pela palavra, pelo batismo e pela Santa Ceia. Nós que somos pessoas diferentes, indivíduos, somos feitos um só corpo, sob um só Senhor. E essa comunhão não é algo a mais, ela é algo fundamental para a nossa vida de piedade. Nós não somos assim pessoas que são feitas cristãs e que podem também caminhar junto com outras pessoas cristãs. Nós vamos sendo feitos pessoas como participantes do corpo de Cristo à medida em que caminhamos com o corpo de Cristo. Nós somos pessoas justificadas por fé e trazidas para essa comunhão, não como opção, mas como realidade de vida. Por isso, valorizar palavra e sacramentos não é algo extra na vida da igreja, é algo de base. Sem valorização da palavra, sem valorização do batismo, sem essa coisa bonita de a igreja se alegrar quando há um batismo, sem essa coisa tão bonita e verdadeira de a igreja perceber a comunhão real que há no sacramento do altar, nós não estamos vivendo comunhão exatamente. Nós estamos vivendo talvez uma associação. A nossa comunhão verdadeira cristã que sustenta a igreja é essa comunhão da participação em comum do corpo de Cristo, da participação em comum do sangue de Cristo. Isso nos faz igreja e isso faz com que a nossa vida devocional seja real. Por isso, em resumo, eu queria enfatizar nesse final, não terceirizar a piedade não é viver uma piedade individualista. Pelo contrário, é você se inserir na vida da igreja, valorizar principalmente aquilo da igreja que é essencial, palavra e sacramentos,
mais do que detalhes, mais do que outras questões que muitas vezes trazem divergência para a vida de uma congregação e que são coisas secundárias, né? Mas valorizar a palavra e sacramento, valorizar mesmo e viver palavra e sacramento em comunhão com a sua congregação, viver o cuidado pastoral, voltar a valorizar o cuidado pastoral, a entender isso como importante para a sua vida, porque isso também te ajuda na vida de comunhão, seu pastor te ajuda nisso. E viver a vida diária de uma pessoa cristã que ora realmente, que dedica um tempo para ler as Escrituras e nelas pensar. Uma pessoa cristã que realmente não terceiriza a sua piedade e que pensa o que é importante, não simplesmente memoriza palavras. Os recursos todos mencionados, né? Desde o catecismo, devocionário, orações pré-formuladas, recursos da digitalização, recursos de lives, de tudo isso, permaneçam entre nós, são úteis, são muito bons, só temos que utilizá-los com sabedoria. Com sabedoria, com temor e com amor verdadeiro a Deus e amor verdadeiro ao próximo também. Pensando nesse amor que precisamos ter pela igreja, inclusive. É isso. Bênção de Deus e até a próxima.